Amém, amados? Glória a Deus. Eu quero falar em relação ao sistema solar, a camada de ozônio, sobre as geleiras, sobre o derretimento das geleiras, sobre a ameaça da vida na Terra. Por que os cientistas, eles declaram uma data para o fim do mundo? Por que sempre eles falam sobre o fim do mundo? Por que sempre eles decretam a data para o fim do mundo? Porque, de acordo com que a população vai aumentando, a poluição na Terra aumenta. E essa poluição aumentando, a quantidade de gases que são emitidos da Terra vai aumentando. E, consequentemente, esse furo na camada de ozônio ele vai aumentando. De acordo com que esse furo na camada de ozônio vai aumentando, os raios solares eles chegam com mais forte, com mais força na Terra. E isso compromete a existência da vida na Terra, destruindo a vegetação, as geleiras, o ser humano em geral. Até aí tudo bem, todo mundo sabe disso. Só que essa camada de ozônio, ela se recompõe. Ela se recompõe. Esse é o motivo pelo qual ainda existe vida na Terra. Esse é o motivo pelo qual ainda existe sobrevivente na Terra. Porque essa camada de ozônio, ela se recompõe. Ela se recompõe. Ela se refaz. O que acontece é que os gases que são emitidos através da poluição, esses gases, eles vão chegar na camada de ozônio cada vez com mais frequência. E numa intensidade maior, numa quantidade maior. Então esse furo na camada de ozônio, a tendência é aumentar. Então não dá tempo da camada de ozônio se recompor. Não dá tempo de fechar esse buraco na camada de ozônio. Mas ela se recompõe. Só que não dá tempo dela fechar totalmente. Porque esses gases, eles chegam na camada de ozônio com mais frequência. Cada vez mais frequência. Cada vez mais forte. Cada vez uma quantidade maior. Então esse buraco nunca vai fechar na camada de ozônio. Se não combater a poluição através... A principal causa é os automóveis. É os automóveis. Porque o governo, ele é responsável por isso. Não pode soltar a quantidade de carro que existe na Terra, não está suportando. A Terra não está suportando. As cidades estão intransitáveis, porque o governo vai permitindo que as concessionárias liberem muito carro, de olho no imposto, de olho no dinheiro, de olho em arrecadar. E as cidades ficam intransitáveis. E os gases que são emitidos também contribuem para que a camada de ozônio se comprometa. E automaticamente a vida na Terra se fica comprometida também. Os seres vivos da Terra vão se desfazendo, vão se destruindo, vão perdendo, vai acabando. E quando os cientistas se reuniram no Rio de Janeiro, né, Eco Rio, que foi aqui no Brasil, foi para decidir o destino da Terra, para decidir a situação da Terra. E quando eles se reuniram em Copenhague também, na Dinamarca, ali eles estavam decidindo o destino da Terra. Por isso que eles decretam, olha, o mundo vai acabar em tal ano. O mundo vai acabar em tal ano. Tal ano o mundo vai acabar. A Terra vai acabar em tal ano. E muitas pessoas, irmãos, acham normal, acham comum, a Terra vai acabar, e a gente já se dá por vencido, já se dá como vai acontecer, tem que acontecer, não tem como ninguém fazer nada, a Terra vai acabar, o mundo vai acabar. Não, irmãos, infelizmente não. O que pode aumentar é o sofrimento do ser humano. O que pode aumentar é a tortura na vida humana. Mas a Terra não vai acabar assim como muitos afirmam. Porque existe uma luta. De acordo com que os gases vão chegando na camada de ozônio, ela pode se recompor. Mas os gases não vão parar de chegar até lá.
pode diminuir, podemos combater a poluição na Terra, podemos combater muitas coisas que influenciam para que esse furo na camada de ozônio não feche, nunca. Talvez nunca vai fechar, mas pode diminuir, né? Os raios ultravioletos pode diminuir. E é por isso que eu estou dizendo aqui, de acordo com que algumas pessoas, porque os cientistas, eles falam uma linguagem que poucas pessoas entendem, né? E aqueles que dão explicação, eles explicam de uma forma que poucas pessoas entendem. E eles publicam, né, em revistas, em livros, jornais, e são poucas pessoas que lê, que estuda sobre isso, que lê sobre isso. Muitas pessoas não têm o hábito de leitura, de ler, muitas pessoas não se informam, então eles não entendem. E começa a ficar apavorado, a terra vai acabar, o mundo vai acabar, e o ser humano começa a viver como se o mundo fosse acabar amanhã. O ser humano começa a viver como se nada mais fosse existir, nada mais tivesse valor. Curtir a vida porque o amanhã não existe mais, o amanhã não nos pertence. E não é assim, irmãos, não é assim. Amém? Glória a Deus.